Então, para começar, a gente está iniciando aqui pela lista de PA, certo? Você vai observar que a questão da leitura do problema em si é fundamental, porque esse contexto pode estar relacionado a um outro conteúdo, como por exemplo aqui relacionado a questões de geometria, e efetivamente isso faz toda a diferença no resultado final daquela solução. Então, aqui por exemplo a gente deve entender que como é um perímetro, efetivamente tem relação com os lados que são esses daqui do triângulo, e esses lados devem ser, por exemplo, valores positivos, né? Então, para começar, entenda, quase todos os problemas que envolvem situações onde são ofertados aqui elementos de uma PA, são compostos por tais valores, é possível que você tenha condição de estar visualizando isso através de uma sequência. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia pensar que a sequência pode ser montada dessa forma, uma sequência de 3 números, onde eu posso, a partir da visualização dessa sequência, tentar aplicar algumas propriedades pertinentes a ela. Então, lembrando que isso aqui é uma PA, tá? Você não pode esquecer que existe uma série de propriedades relacionadas a PA. Uma delas é relacionada à razão. Então, os termos são sempre, né? Por exemplo, o A2 aqui, menos o A1, é a mesma coisa que o A3, menos o A2, e assim sucessivamente. Isso aqui é uma constante. Isso é uma informação que sempre vale para as progressões aritméticas. A ideia da média também é interessante. Você pegar, por exemplo, aqui o A2, é a mesma coisa que pegar o A1, somar com o A3 e dividir isso como média aritmética. Então, essas propriedades elas são pertinentes em situações como essa. Bem, voltando aqui ao problema, então observe, vou usar então como relação a ideia da diferença dos termos. O A2 menos o A1 e o A3 menos o A2. Quando a gente monta essa estrutura, então eu ganho essa sentença matemática aqui, que é uma equação. Então, ao fazer essa equação, você vai ter que buscar identificar primeiro do que se trata essa equação, se é do primeiro grau, se é do segundo grau, ou qualquer outro tipo que esteja sendo colocado. E depois tentar aplicar os métodos adequados em cada um caso para resolvê-los. Aqui, por exemplo, a gente vai só simplificar para analisar o que é que vai ter, tá? Vou tirar do parênteses aqui, então. Menos x, esse menos com esse mais aqui vai dar menos 1. Então, eu vou ganhar, por enquanto, essa sentença. Eu vou passar todos esses termos daqui, ó, vou passar, por conta desse x ao quadrado positivo, eu resolvi passar os termos que estão nessa posição do outro lado. Então, na verdade, de cá não foram movidos. Eu só vou transferir esses para lá. Então, logicamente, fazendo isso, já invertendo, eu teria o x ao quadrado, tá? Menos o 5. Observe que esse valor daqui passando para lá, ele ficaria mais um 1. Aqui eu tenho o menos 2x. E observe que aqui eu tenho um 2x menos 1x, que daria uma unidade positiva de x. E quando voltasse para o outro lado, ele ficaria exatamente menos x. E aí, esse resultado seria igualado a zero aqui pela esquerda, mas eu já vou inverter automaticamente, já vou ter essa sentença aqui, tá? Resolvendo um pouquinho mais aqui, eu tenho x ao quadrado, menos 3x, menos 4 igual a zero. Então, uma equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau, você vai ter que buscar uma solução para ela, tá? Lembrando que aqui eu posso aplicar aquelas regras do delta, enfim, ou a soma das raízes para poder encontrar a solução. Aqui, como o valor aqui de C é menos 4 e de B é menos 3, então vale lembrar aqui que o produto equivale a menos 4 e que a soma equivale ao número 3. Então, o resultado dessas duas raízes que vão me dar esse produto menos 4 e essa soma 3, lembrando pelas regras ali, eu vou começar supondo aqui, ó, números multiplicados dão menos 4. Então, uma possibilidade imediata que eu consigo chegar é o menos 1 e o 4.
e o 4 somado com o menos 1 vão me dar também o mesmo resultado que é o 3. Então, a gente já tem os dois valores que eu estou procurando. O x, na verdade, pode ser igual a menos 1, ou x pode ser igual a 4. Agora, lembra que isso aqui tem a ver com lados de um triângulo, né? Então, esse valor menos 1, eu não posso colocar, porque se eu colocasse esse valor menos 1 aqui, nessa nossa sequência, eu teria o menos 1 mais 1, teria 2 vezes menos 1, e teria o menos 1 ao quadrado menos 5. Esses resultados aqui, tá, levariam a resultados negativos na sequência, ou seja, 0 aqui, menos 2 aqui, e aqui eu teria menos 4. E eu não posso ter lados negativos aqui no nosso triângulo. Então, logicamente, esse resultado aqui eu vou excluir. Agora, o outro resultado com o 4. 4 mais 1, eu tenho 2 vezes 4, eu tenho 4 ao quadrado menos 5. Aí, agora eu vou ter 5, 2 vezes 4, 8, e 4 ao quadrado, 16. Menos 5, eu vou ter exatamente 11. Então, agora, o que é que pode observar aqui nessa sequência? Eu tenho três valores positivos, tá? Que representam lados de um triângulo, ok? Enfim, aqui eu já tenho condições da solução que ele está sendo colocado aí. Como ele quer o perímetro é a soma dos lados. Então, o 5 mais o 8 mais o 11, eu vou ganhar então aqui o resultado total de 24, que é a solução procurada. Ok? Então, esse problema, ele levou em consideração a sequência, aplicou uma propriedade relacionada à razão e, ao chegar a uma equação, se deparou com duas respostas. Testando as respostas, nós concluímos então que a solução adequada seria baseada nessa sequência aqui. Tudo bem. Então, prosseguindo aí, tá? Nós temos o seguinte. Primeiro, esse problema aqui, o 2, ele segue a mesma linha de raciocínio. Se você lembrar aqui, ó, o que nós estamos fazendo é montar uma sequência, log de 8 na base 2, aqui log de x mais 9 na base 2, e aqui log de x mais 7 também na base 2. Aqui eu fiquei sem espaço, mas eu vou fechar aqui, tá? Então, olha que aqui, ó, segue a mesma linha de raciocínio. Posso fazer a diferença desse com esse e igualar a diferença desse aqui com esse. Quer dizer, o A2 menos o A1 e o A3 menos o A2. Nessa igualdade, a gente conseguiria resolver uma equação logarítmica, então, consequentemente, chegar na solução final. Eu já resolvi isso aqui em sala e, como segue a mesma linha de raciocínio anterior, eu vou avançando aqui para a gente não ter tanto tempo aqui gravado, que isso acarreta um tamanho de arquivo um pouco maior. Bem, aqui eu voltando agora para a situação 3 e 4. Observe que eu estou citando as duas porque eu separei ele aqui em bloco por conta das características que elas têm. Tá? São problemas basicamente iguais, né, enquanto termo geral, só que vai mudar aqui em relação à própria sequência. Eu vou fazer, optando por essa aqui de baixo, eu sei que essa daqui dá para fazer de forma mais fácil, então, só lembrando, a minha sequência é essa daqui. 7 sobre 3, 11 sobre 4. Primeiro termo é 7 sobre 3. Segundo termo é 11 sobre 4. Se eu quero encontrar aqui a razão, então efetivamente basta que eu faça a subtração. 11 sobre 4 menos 7 sobre 3. Essa é a minha razão, a diferença dos dois termos. Aqui eu vou ter então o resultado correspondente à fração menos 12, né? Então aqui eu vou ter 12 por 4, 3. 3 vezes 11, 33. Subtraído por 12 por 3 dá 4. 4 vezes 7 vai dar 28. Então eu vou ganhar 33 menos 28, eu tenho 5. Né? Então eu vou ter 5 aqui sobre 12. Esse 5 sobre 12, você vai observar que é uma fração irredutível. Então não dá para simplificar, vai ter que ficar nesse formato aqui. Okay?
Bem, aí eu quero encontrar o termo geral. Lembrando agora, já estamos falando do termo geral. O termo geral de uma PA é sempre esse termo aqui, A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, quando ele pede um termo geral em uma PA ou em uma PG, na qual você está aplicando a fórmula que você já dispõe, você só vai simplesmente trocar o termo A1 e a razão. E o resto é você simplificar. Então, AN é igual ao primeiro termo, que é 7 sobre 3, somado com N menos 1, que vai multiplicar a nossa razão 5 sobre 2. Tá? Aqui, agora, eu vou só multiplicar esse parênteses pelo 5 sobre 12 e eu vou ganhar 7 sobre 3, tá? Mais, aqui eu vou ter 5 sobre 12 N, menos aqui 5 sobre 12, porque eu fiz o processo distributivo. Bem, esse 5 sobre N aqui, então aqui eu tenho que a minha fórmula de termo geral é AN igual. Eu já sei que eles é o único termo que tem o N, então ele vai ficar 5 sobre 12 elevado a N, desculpa, vezes N elevado. Aqui eu tenho o 7 sobre 3 e menos 5 sobre 12. Então aqui eu vou ter que fazer uma continha com esses dois, de modo que eu consiga ter, então, essa solução aqui. Quanto é a subtração desses dois números, já que esse número é negativo? Bem, aqui eu vou colocar, a gente vai usar o mesmo processo. Aqui o 12 é múltiplo de 3, então ele vai servir como MMC. Dividindo por 3 dá 4, 4 vezes 7 dá 28. 12 aqui por 12 dá 1, eu vou só repetir o 5. Então aqui eu tenho 23 sobre o 12. Novamente a fração é irredutível, então ficou 23 aqui. Bem, aqui é só resultado positivo, então eu tenho mais 23 sobre 12. Esse resultado aqui, observe que é um termo com N e outro termo sem N. Um termo que não dá para ser somado. Então, isso aqui já é o termo geral. Eu poderia, se quiser, como tem o mesmo denominador, apenas organizar de um outro modo, mas não é necessário, porque já está correto, digamos assim, dessa forma. Mas eu poderia também falar que o meu AN seria igual a esse termo aqui na forma de uma fração. Ok? Então aqui, observe, é um procedimento exatamente similar ao que seria o que você vai ter que fazer nesse outro caso. Só que como aqui os números são inteiros, né, então vai facilitar mais, você não vai ter esses problemas aqui relacionados à fração. Então o processo fica muito mais fácil. Vamos lá. Mais adiante a gente tem outro problema. Aqui a gente já tem um problema no quinto, no sexto e no sétimo, digamos assim, que tem a mesma característica. Esse problema que eu já fiz algumas vezes é um problema algébrico, tá? Mas não deixa de ter a sua mesma relação com os anteriores. Toda vez que eu quero um termo de uma sequência, se for uma PA, eu estou procurando exatamente o termo AN, naquela fórmula lá do termo geral. Tá? Então, se aqui eu tenho, por exemplo, quinto termo, então eu estou achando o nosso A5. Então, logicamente, eu tenho que ter a razão e tenho que ter o A1. Como aqui eu já tenho essas informações, no A5, na verdade, é só montar a fórmula. A1, né, mais, aqui vai ficar N-1, que vai dar o 4. Se você quiser lembrar e pular a etapa, já vai logo a 4R. Lembrando que isso aqui é a quantidade de passos do 1 até o 5. E aí você já vai automaticamente fazendo a solução. Esse caso aqui a gente já resolveu em sala. Não sei se vocês lembram, essa conta de subtrair aqui, o 3A menos A deu 2A, o menos 2B menos 2B menos B deu menos 3B. Então isso aqui já é razão, o primeiro termo era A mais B. Então aqui é só vir substituindo para dar uma sentença algébrica que envolve os termos A e B. Tá? Isso aqui a gente já fez, eu vou deixar então incompleto para que vocês possam terminar como exercício também. Só chamando a atenção que isso é o mesmo processo do que acontece nos anteriores aqui, tá? Então, se você quer, por exemplo, o décimo termo aqui, eu quero achar o A10. Eu já tenho o primeiro, já sei que a razão aqui entre esses dois termos é 6. Então, com isso, eu já consigo de imediato fazer a solução. Eu vou optar pelo sexto aqui, só para chamar a atenção, tá? Centésimo número natural par. Então, vale lembrar aqui que nós estamos considerando os pares na
inicialização aqui pelo 2. Então, 2, o 4, o 6, e aí vai. Uma sequência de números pares. Aqui eu tenho a razão, que vai ser 2, o A1, que vai ser 2, e eu quero o décimo, então eu quero, quero o centésimo. O centésimo, então eu quero A100. Se eu quero A100, eu já sei que isso aqui vai ser A1 mais 99R. 99 porque vai ser 1 menos 100. Então, o A100 é igual a 2 mais 99 vezes 2. Ou seja, o A100 vai ser igual a 99 vezes 2, que vai dar 198, mais 2. Chegamos à conclusão que o centésimo termo aqui na minha sequência é exatamente o número 200. Ok? Bem, aqui não é diferente. Sexagésimo número natural ímpar, então uma sequência de ímpares. 1, 3, 5, e aí vai.